1001 Maneiras de Enriquecer. Dr. Joseph Murphy. Parte 2. Conhecimento é riqueza. A maior descoberta que se pode fazer é adquirir consciência de que existem em seu íntimo poderes e sabedoria infinitos, que lhe dão condições para superar todos os problemas, vencer todos os obstáculos e conduzir todas as tarefas da vida. Você nasceu para conquistar e está dotado de todos os atributos, qualidades e requisitos para ser o dono do próprio destino e senhor da sua alma. Se você não tem consciência dos seus poderes espirituais, será governado e controlado pelos eventos e condições prevalentes no mundo. Há uma tendência em você para se depreciar e, geralmente, se autoestimar aquém das suas possibilidades. Em outras palavras, a falta de conhecimento o leva a enxergar o valor das circunstâncias e a deixar de perceber o seu tremendo potencial interior, o qual pode erguê-lo e colocá-lo no caminho elevado da felicidade, da saúde, da liberdade e da alegria de viver. Por ocasião de uma visita ao famoso templo de Delfos, nas proximidades de Atenas, Grécia, em agosto de 1965, comecei a conversar com minha guia. Ela era fluente em inglês, francês e alemão, e seu conhecimento dessas línguas interessou de tal forma uma das turistas do nosso grupo que lhe ofereceu emprego como acompanhante durante sua viagem pela França e Alemanha, e também como governanta de seus 3 filhos em Nova York. O salário da moça seria de $400 mensais, além de casa e comida. Naquela ocasião, o seu salário era de apenas 100 dracmas por dia, um pouco mais de $3. A guia me confidenciou que esta oportunidade era como a concretização de um sonho, pois há muitos anos desejava ir para os Estados Unidos. O mais interessante sobre essa moça é que ela havia se acostumado a rezar fervorosamente, pedindo à Santa Virgem diariamente que a ajudasse a ganhar mais dinheiro e a conseguir uma viagem para a América. Indubitavelmente, sua fé ou crença cega havia conseguido sensibilizar seu subconsciente, provocando essa extraordinária reação. Paracelso dizia: não importa que o objeto de sua fé seja falso ou verdadeiro, os resultados serão sempre os mesmos. Certa vez, fiz uma viagem à Inglaterra, Alemanha, Irlanda e Grécia, a fim de realizar uma série de preleções. A programação incluía alguns dias de férias em cada país visitado. Em Cork, na Irlanda, fui convidado para jantar na casa de um jovem vendedor de vinhos e sua encantadora mulher. Não tinha mais de 24 anos e contou-me que tivera uma visão de que seria o mais destacado vendedor de vinhos de sua firma, o que recentemente viera a se confirmar. Ele fora convidado a comparecer à sede da companhia em Dublin e ali, em uma cerimônia formal, havia sido presenteado com um relógio de ouro e agraciado com considerável aumento salarial, por ter sido, durante 3 anos consecutivos, o primeiro dos vendedores em volume de vendas. Todas as noites, antes de dormir, esse jovem declarava com convicção: sou o vendedor mais destacado e estou sendo abundantemente recompensado.
A seguir, via-se em imaginação sendo cumprimentado pela esposa e caía em sono profundo. Esse jovem vendedor é um ávido leitor do meu livro O Poder do Subconsciente, que transformou completamente a sua vida. É meu parente e não tinha qualquer ideia de competição com ninguém. Apenas lhe aconteceu ter sensibilizado sua mente com a ideia de vir a ser o vendedor mais destacado, e seu subconsciente, que é sempre responsivo, reagira de um dos seus modos peculiares e extraordinários. Os caminhos de Deus fogem à nossa compreensão. Durante minha visita ao templo de Apolo, na Grécia, me chamou a atenção uma jovem grega com um livro embaixo do braço que me pareceu familiar. Olhando mais de perto, verifiquei para minha surpresa que era O Milagre da Dinâmica Mental. Apresentei-me imediatamente e a jovem passou a me bombardear com uma grande variedade de perguntas muito interessantes. Seu principal problema residia no fato de querer ir para os Estados Unidos. Entretanto, na embaixada americana em Atenas, fora informada de que levaria anos até que pudesse imigrar, pois a lista de pretendentes era muito grande. Disse-me ela: já usei todas as técnicas que o Senhor recomenda neste livro e todas as minhas orações têm sido atendidas, exceto especificamente a obtenção do visto de imigração para os Estados Unidos. Ela vinha regular, sistemática e convictamente afirmando: inteligência infinita, mostre-me o caminho para imigrar para os Estados Unidos. Quando o homem diz que não há solução, Deus o contraria afirmando que há, e eu acredito em sua palavra. Em vista disso, escrevi uma carta para uma advogada extraordinariamente brilhante em Nova York, que era uma estudiosa da ciência da mente e velha amiga minha, dizendo-lhe que essa jovem grega possuía uma irmã com um negócio estabelecido naquela cidade há muitos anos e que estava muito doente, necessitando da presença de sua irmã da Grécia para cuidar dela e do seu negócio. A advogada agiu quase imediatamente e escreveu àquela jovem estudante de O Milagre da Dinâmica Mental, informando sobre as providências legais que deveria tomar para assegurar sua entrada nos Estados Unidos. Quando redigia especificamente este capítulo, recebi uma carta da jovem de Atenas dizendo o seguinte: nosso encontro não foi acidental. Ao vê-lo em seus trajes clericais e ao ouvi-lo falar, sabia que o Senhor era um ministro americano. Sabia também que o Senhor falaria comigo e que, de uma forma ou de outra, teria a resposta que eu aguardava. Fui simplesmente o veículo através do qual a sabedoria infinita do subconsciente da jovem respondeu ao seu desejo constante e persistente. Ela nunca vacilara ou pusera em dúvida que o seu dilema seria resolvido. Sabia simplesmente que haveria uma resposta às suas preces, e sua persistência, determinação e obstinação pagaram dividendos. A primeira etapa da resposta às suas orações verificou-se quando uma aeromoça a presenteou com um exemplar de O Milagre da Dinâmica Mental, dizendo-lhe: este livro a ajudará a melhorar consideravelmente o seu inglês e, se o utilizar, não demorará em ir para a América. Os caminhos do subconsciente são por vezes intrincados, fascinantes, encantadores e maravilhosos. Você começa então a verificar que as maravilhas nunca cessam e que ele nunca falha. Em uma de minhas preleções no Caxton Hall, em Londres, na Inglaterra,
por ocasião daquela viagem sobre a qual acabei de mencionar, falei sobre a surpreendente lei do amor. Após a preleção, uma atriz veio conversar comigo e me confidenciou que havia abandonado o palco, por estar profundamente aborrecida com a pornografia empregada nas peças modernas. Agora, me disse, percebo a minha falta. Tenho também algo a dar. Venho me deixando envenenar e fiquei profundamente ressentida com os editores por introduzirem expressões grosseiras em meu livro. Vou lá amanhã mostrar-lhes que o amor supera o medo, o ódio e o ressentimento. Estive em Londres apenas uma semana e antes de partir, aquela atriz me telefonou no hotel em Bond Street e me informou orgulhosa e alegremente: assinei um contrato hoje. Durante 2 horas na noite passada, repeti alto para mim mesma: o amor divino inunda a minha alma. A seguir fui dormir possuída de um profundo sentimento de amor e boa vontade para com toda a humanidade. Essa atriz havia adquirido uma nova ideia do significado do amor e a introduziu com firmeza em sua mente, descobrindo que o amor divino dissolve tudo aquilo que se opõe a ela. O amor é o solvente universal. Ela compreendeu, durante a preleção, que a divulgação de uma notícia falsa a seu respeito, que a tinha particularmente enraivecido, não possuía o poder de magoá-la, a não ser através do seu próprio pensamento, e abençoando aqueles que haviam produzido o mexerico absurdo, sentiu-se liberta. Falei para um pequeno grupo de pessoas numa residência particular em Munique, na Alemanha, sobre as leis da mente. Meu anfitrião era um homem ainda jovem, exímio professor de esqui nos Alpes. Por ocasião de uma de suas excursões como alpinista, uma de suas alunas, sua noiva, perdeu-se acidentalmente durante uma avalanche e foi posteriormente encontrada morta. Após ter sido condenado em 2 julgamentos, o professor foi finalmente absolvido de toda a culpa em um 3º julgamento, ficando, entretanto, com um profundo sentimento de culpa e amargurado pelo remorso, e mais do que isso, se ressentia pelos comentários desagradáveis da imprensa local. Expliquei-lhe que não podia ser responsabilizado pelos atos dos outros ou pela desobediência voluntária deles às instruções relativas ao alpinismo. Disse-lhe também que certas pessoas possuem um desejo ou um complexo de morte e que inconscientemente procuram as atividades mais arriscadas que podem ocasionar a sua destruição. As pessoas que se autodetestam são frequentemente levadas a se embriagar até a morte ou a tomar uma dose excessiva de soníferos ou qualquer outro veneno. Ele começou então a perceber que estava se martirizando desnecessariamente e que, ao invés disso, deveria abençoar a moça, entregando-a a Deus e, assim, libertando-a da mesma forma que libertava a si próprio. Fiz-lhe ver que todos nós estamos de passagem por este mundo terrestre e que é impossível ter uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão ou amar alguém indefinidamente. Todos têm um tempo de transição definido, de acordo com uma lei cósmica e universal, que se aplica a todos os homens e mulheres do mundo. Devemos, portanto, auscultar os sussurros e murmúrios de nossos corações e compreender que a passagem deste mundo para o outro é determinada por Deus e que, em consciência, deve ser boa. É também errado ter pensamentos mórbidos ou depressivos com relação às pessoas que nos são caras, pois essa atitude negativa as mantém aprisionadas. Devemos amá-las e deixá-las com Deus,
sabendo que prosseguem em sua jornada sempre adiante, para cima e na direção do Pai. Ao pensarmos nelas, imaginemos que suas almas estejam inundadas com o amor de Deus. Ao terminar esta explicação, houve um fulgor de luz em seus olhos e ele exclamou: "Uma carga foi retirada da minha mente. Hoje me sinto livre e rico." Durante a visita que fiz ao templo de Asclepíades, nas proximidades de Corinto, na Grécia, ouvi embevecido as explicações de nossa guia sobre as peregrinações feitas na antiguidade àquele santuário e como as pessoas eram ali curadas de todas as doenças. Ela frisou o fato de que a maioria dos peregrinos ficava praticamente curada antes da chegada ao templo, em virtude da alta expectativa, da vívida imaginação e da crença cega que os dominava. Acrescentou ainda que, segundo os velhos arquivos, os sacerdotes ministravam drogas aos doentes e os faziam mergulhar em profundo transe hipnótico, durante o qual lhes transmitiam a ideia de que seriam visitados pela deusa e então curados. A pesquisa arqueológica revela que indubitavelmente muitas curas notáveis foram ali realizadas. Ao interpelá-la sobre as técnicas utilizadas na antiguidade, verifiquei que estava completamente familiarizada com as atividades do subconsciente ao me dizer: "Sem dúvida, Dr. Murphy, todos os resultados que se verificavam no templo, após o estado hipnótico, eram devidos à firme crença daquelas pessoas de que ficariam curadas de qualquer enfermidade que tivessem, o que na realidade acontecia de acordo com a sua crença. Sua crença fervorosa ativava a corrente curativa do seu subconsciente, fato que atribuíam às várias deusas e também a Asclepíades, um de seus mais antigos deuses." Essa jovem guia possuía as riquezas da mente. Seu pai era inglês e sua mãe, grega, de forma que falava muito bem ambas as línguas. Me disse ter nascido em um dos bairros mais pobres de Atenas e que, às vezes, deixava de ir à escola porque seus pais não tinham como lhe comprar roupas. Rezava pedindo a Deus que lhe desse uma ideia e lhe dissesse como sair daquele estado precário, que estava minando toda a sua esperança e causando aguda depressão mental. A ideia lhe veio espontaneamente, praticamente do nada: ensinar a língua grega a crianças americanas. Dando-lhe seguimento, procurou a esposa do executivo de uma companhia de petróleo e ofereceu-lhe seus serviços. A mulher exclamou: "Isso é uma ideia magnífica!" e imediatamente a empregou com um salário bastante razoável. Mais tarde, esta mulher a levou durante as férias aos Estados Unidos e outros países, com todas as despesas pagas. Atualmente, aquela jovem guia está financeiramente independente, mas ainda gosta de contar aos turistas a história da Grécia Antiga, dos seus templos monumentais, castelos medievais, ilhas pitorescas e locais sagrados da antiguidade. Ela não foi negligente com a ideia que lhe ocorreu, muito pelo contrário, aceitou-a e colocou imediatamente em execução, demonstrando que as ideias são os nossos mestres e os dirigentes do nosso destino na vida. Leve a ideia até o fim. Não diga: "Isso é muito bom para ser verdade." Ao contrário, exclame com convicção: "Esta ideia é bem-vinda. Eu a aceito de todo o coração, pois ela virá a se consumar de acordo com a vontade de Deus." A luz dissipa a escuridão. Tive uma conversa muito interessante com um abade
em um dos famosos mosteiros gregos. Ele me disse que, em sua opinião, a passagem mais importante da Bíblia era aquela que dizia o seguinte: aquele que está em seu íntimo é maior do que aquele que se encontra no mundo. E acrescentou: a constatação de que no íntimo do meu ser se encontra Deus, com sua sabedoria e poder, enche-me de confiança e convicção. Quando peço luz ou esclarecimento sobre o modo de resolver um problema, uma nova ideia se forma em meu íntimo, me permitindo ver através do problema, pois a luz de Deus dissipa a escuridão da minha mente. Esse abade descobrira o segredo da vida e a fonte de todas as riquezas. Ao partir, ele me disse: a realidade não é somente aquilo que se vê objetivamente neste mundo fenomênico, mas também o que se pensa, sente, imagina e acredita. Tudo o que realmente disse é o que qualquer estudante da mente conhece, que a causalidade infinita está em nosso íntimo e não no mundo exterior que nos cerca. Lembre-se de que o Criador é maior que sua criação, que o pensador é maior que seus pensamentos e sentimentos. São eles que controlam o seu destino. Sua imagem mental e seu vestido verdadeiro é a substância das coisas que se esperam e a demonstração das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Recapitulando o que você aprendeu até aqui. Você está espiritualmente dotado para superar e vencer todos os problemas, obstáculos e dificuldades da vida. O conhecimento pode pagar dividendos fabulosos. Por exemplo, o conhecimento de uma língua estrangeira pode abrir o caminho para a riqueza, viagens e emocionantes aventuras de todos os tipos. Sua visão ou autoapreciação mental ativa seu subconsciente e o induz a ser tudo aquilo que você imagina ser. A compulsão é a lei do subconsciente. O conhecimento abre portas que estavam anteriormente fechadas para você. Quando alguém diz que não há solução, a sabedoria infinita existente em seu íntimo proclama: pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Creia nesta orientação interior, e coisas maravilhosas lhe acontecerão quando rezar. Faça uma nova e brilhante apreciação de si mesmo. Sua nova autoconceituação lhe proporcionará novos caminhos, promoções e riquezas imprevisíveis. As ações dos outros não são de sua responsabilidade. Tudo que você deve às outras pessoas é amor e boa vontade. Isto o absolve e liberta de qualquer sentimento de culpa. Receba bem a nova ideia que surge em sua mente em resposta às suas orações e leve-as até o fim. Procure chegar a uma conclusão definitiva e demonstrar a si próprio que essa nova ideia pode proporcionar-lhe muitas riquezas. Quando se sentir bloqueado, em dificuldades ou num dilema mental, procure encontrar uma nova compreensão da situação, ou seja, novas luzes ou esclarecimentos. Não se esqueça de que aquele que está em seu íntimo é maior do que o que se encontra neste mundo. Creia nisto, e um novo enfoque lhe ocorrerá, capacitando-o a visualizar a solução de todos os problemas. Lembre-se de que a luz, compreensão, visão, verdade, ideia nova, dissipa toda a escuridão. Deixe que a luz infinita se projete sobre você, que todas as sombras das suas dificuldades financeiras se dissiparão. Associe-se a Deus.
Em minhas recentes viagens a muitas das ilhas gregas, encontrei turistas da Austrália, da Rodésia, da União Sul-Africana e de outros países. E fiquei surpreendido com o conhecimento que muitas daquelas pessoas, homens de negócios em geral, possuíam sobre as leis da mente. O consenso existente entre eles era de associação com um ser superior. Alguns, inclusive, me disseram o seguinte: consideramos Deus como nosso sócio principal e lhe pedimos orientação para o trabalho. Rezamos para que nos apareça a pessoa certa para fazer o trabalho e confiamos em que a inteligência infinita nos revele o plano perfeito para a manufatura, distribuição e venda dos nossos produtos. Atribuímos nosso sucesso e realizações à orientação que nos é dada pelo Ser Superior. Alguns daqueles homens eram arquitetos, construtores, engenheiros, executivos, comerciantes, diretores dos mais vastos empreendimentos das mais variadas áreas. Deus era seu guia, conselheiro e assessor em todas as fases de suas vidas, e a prosperidade por eles obtida ia muito além dos seus sonhos mais promissores. Muita gente conversa com Deus numa espécie de pequeno compartimento, para ser usado somente nos feriados, casamentos, funerais e em outras ocasiões especiais. Deus não é um ser que vive nos céus. Ao contrário, é a sabedoria e o poder que criaram você, que fazem seu coração bater, seu cabelo crescer e que controlam todos os seus órgãos vitais, mesmo quando está dormindo. Se não conseguir reconhecer e usar a sabedoria e o poder existentes em seu íntimo, será como se eles nem existissem. Deus é o nome que atribuímos à mente e à inteligência infinitas existentes em seu íntimo. Na realidade, consciente ou inconscientemente, você está sempre usando esse poder. Por exemplo, ao levantar um dedo, você está utilizando o poder de Deus que o capacita a fazer tal coisa, e ao resolver um problema, a solução lhe é fornecida pela sua inteligência criadora interior. Quando cortamos um dedo, o poder infinito de cura se manifesta fazendo o sangue estancar e depois restaurando completamente as células destruídas. O amor que você dedica a uma criança é uma parcela do amor infinito de Deus, e a paz e tranquilidade produzidas por você são uma manifestação parcial da paz absoluta de Deus. Associe-se a Deus e deixe que as benesses financeiras se manifestem em sua vida. Na ilha de Moni, nas proximidades de Atenas, tive uma longa conversa com um escritor de Joanesburgo, na África do Sul. Ele me expôs alguns pontos interessantes, dizendo que muitos dos seus artigos eram regularmente rejeitados e que seu primeiro livro fora devolvido sem sequer ser lido, por não interessar. Já estava ficando com o complexo da rejeição quando leu um livro sobre as leis da mente, que transformou totalmente seu modo de pensar. Passou, a partir de então, a usar a sua imaginação de forma mais construtiva. Tomou por norma pensar nos personagens de suas novelas, nas situações particulares, no enredo e nas verdades que desejava expor. A seguir, pela manhã e à noite, durante meia hora, afirmava convictamente: esta novela está sendo escrita, por meu intermédio, pela sabedoria de Deus. Meu intelecto está iluminado e a novela que estou escrevendo é um elemento de inspiração e bênção, uma dádiva para a humanidade. Frequentemente, me disse ele,
Acordo pela manhã sentindo como se a novela estivesse sendo escrita através do meu ser. Ela me é ditada, do fundo do meu ser, pelo meu subconsciente. Após a adoção desse procedimento, todos os trabalhos daquele escritor passaram a ter aceitação. Ele encontrara seu depósito de riquezas interior e vinha usando dele para elevar e dignificar, através da sua caneta, a alma dos homens. Descobriu também que sua mente era uma parcela da mente universal de Deus e que, quando usada corretamente, recebia um impulso do fundo do seu subconsciente. Esse escritor atribui grande parte do seu sucesso financeiro à sua crença profunda no seguinte versículo bíblico: "E se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança ao rosto, e ser-lhe-á dada." Tiago 1:5. Confiança é riqueza. Um dos pontos altos da visita à Grécia é uma viagem ao Cabo Sounion, que é dominado pelo espetacular templo de Poseidon, deus do oceano, todo construído em mármore branco. O pôr-do-sol observado desse promontório é uma vista de raro esplendor e de indescritível beleza. Foi nesse ambiente que conversei longamente com minha guia, a qual me relatou sua história. Ela nascera na parte mais pobre de Atenas e sofria de um profundo complexo de inferioridade. Ainda menina, costumava observar os turistas contratarem guias para mostrar-lhes os fabulosos lugares históricos da Grécia. Certo dia, disse aos seus pais que gostaria de ser esperta e inteligente o bastante para poder ser também uma guia turística. Eles a ridicularizaram, observando que educação era para os ricos e que ela nascera do lado errado da rua. Ela, entretanto, se fixara naquela ideia e, mais tarde, indo para a escola, perguntou ao diretor se poderia se tornar uma arqueóloga. Ele respondeu que sim, se tiver confiança em si mesma, e confiança se adquire pela crença em Deus e em si própria, de que poderia conseguir. Então, ela me disse: "Conservei essa frase em meu coração. Estou agora no 3º ano de arqueologia e me diplomarei dentro de 2 anos." Sua confiança em poder ser o que desejava transformou-se em dinheiro, entusiasmo, amor ao trabalho, vitalidade, simpatia e numa personalidade maravilhosa e exuberante. Esta é sua citação bíblica favorita. De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude. Efésios 6:10. A ideia de vir a ser uma arqueóloga havia se fixado em sua mente e se tornou dominadora e soberana, levando seu subconsciente, sempre cheio de sabedoria e poder, a transformá-la em realidade, de acordo com o desejo divino. O gênio interior. Por ocasião da minha viagem à Europa, jantei com um destacado homem de negócios da cidade do Cabo, na África do Sul, que me confidenciou francamente ter anos atrás fracassado 4 vezes em seus empreendimentos comerciais naquela cidade. Isso por ter particularmente aceitado as sugestões de pessoas aparentemente qualificadas sobre os locais mais convenientes e sobre como comprar, promover a venda e anunciar os seus produtos. A causa de todos os seus problemas, acrescentou, consistira no fato de ficar dependendo dos conselhos dos outros. Seu sofrimento, fracasso e miséria foram motivados por sua ignorância do gênio existente em seu próprio íntimo.
Sua esposa sugeriu que ele confiasse no ser superior. Em seguida, datilografou uma citação da Bíblia e aconselhou que ele a conservasse em sua mente, e que isto lhe asseguraria sucesso. A citação era a seguinte: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas, com a glória. Filipenses 4:19. A partir de então, procurara se manter em sintonia com o Ser Infinito, compreendendo que todos os seus problemas eram solucionados de forma divina, pois Deus, o Sábio Supremo, estava sempre com ele e atento aos seus pedidos. Em pouco tempo, as condições, os problemas e as circunstâncias já não lhe pareciam insuperáveis. Pelo contrário, sabia que podia solucioná-las. Passou a abordar todas as dificuldades com fé e confiança, sabendo haver sempre uma solução e uma alegria estimulante em sua superação. E começou até mesmo a gostar dos desafios com os quais se deparava. Aquele homem descobriu finalmente sua sabedoria e inteligência interiores, e deixou de ser uma vítima hipnotizada das condições e circunstâncias. Hoje em dia, é um tremendo sucesso e mantém empregadas centenas de pessoas. E como o prazer que advém do sucesso está contribuindo para várias instituições de alta cultura e associações de caridade. Tu conservarás em paz perfeita aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Você pode triunfar. Encontrei um jovem médico no hotel em que estava hospedado em Frankfurt, na Alemanha. Ele me revelou ter custeado seus próprios estudos universitários, trabalhando em diversas partes. Ao se diplomar, ocorreram-lhe os seguintes pensamentos: não tenho dinheiro, não posso me instalar num bom lugar e tampouco equipar adequadamente meu consultório. Tendo estudado psicologia médica, sabia serem esses pensamentos sugestões negativas que atuavam sobre sua mente, sendo, portanto, absolutamente destituídos de qualquer poder. Sabia também que o único poder criador eram seus próprios sentimentos e pensamentos. Em consequência, concentrou sua confiança no poder criador de sua própria mente, ao invés das falsas e restritivas sugestões circunstanciais. Varreu da mente todos os impedimentos, obstruções, atrasos e obstáculos, e se concentrou em seu poder criador mental, visando obter o consultório ideal. Consistente e intencionalmente, se imaginava num consultório suntuoso, dotado dos mais modernos equipamentos profissionais, e proclamava que a inteligência infinita do seu subconsciente estava atuando de acordo com as suas solicitações, para transformá-lo em realidade, conforme os desejos divinos. Pouco tempo mais tarde, uma mulher veio à casa do seu pai, onde havia temporariamente instalado seu consultório. Padecia de uma forte dor que prontamente diagnosticou como apendicite aguda. Levou-a imediatamente para o hospital e operou-a, vindo ela a se recuperar completamente. Eventualmente acabaram se apaixonando, e ela não apenas financiou a instalação do seu novo consultório, como também lhe presenteou com um automóvel Rolls-Royce, que chegou da Inglaterra no dia do seu casamento. Seu sogro era um industrial extremamente rico, que ficou feliz em poder dar ao seu genro tudo o que havia de mais moderno em matéria de equipamento nesta nova era da medicina. Este caso mostra que você não é uma vítima das circunstâncias, a menos que acredite em tal coisa.
Permita que a sabedoria ilimitada do Ser Infinito flua através do seu próprio ser, que todas as condições financeiras de sua vida se modificarão de forma miraculosa e imediatamente. Aquilo de que você realmente necessita, da mesma forma que aquele jovem médico, é descobrir e adquirir consciência do seu poder interior, que se chama capacidade de autorrealização. Deus se abriga em nosso íntimo. Não obstante, ainda há no mundo milhões de pessoas doentes, frustradas, fracassadas e pobres, pela simples razão de não terem percebido a existência de Deus no interior delas mesmas. É atribuição, tanto sua como minha, adquirir consciência da sua divina presença, para nos libertarmos das inibições, frustrações e pobreza. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó 22:21. Familiarize-se com seu poder interior e terá felicidade, prosperidade e tranquilidade de espírito. Você pode ser igualmente feliz no Hollywood Boulevard ou nas margens dos lagos de Killarney. Na verdade, o local nada tem a ver com a sua saúde, riqueza ou sucesso. É você quem cria as suas condições. O ser superior existente em seu íntimo fala por seu intermédio, encorajando-lhe a avançar, progredir e caminhar na direção de Deus. É através dos nossos desejos, os quais são na realidade a expressão da sua voz, que Deus se comunica conosco. Você é o teclado infinito de Deus, e aqui se encontra para tocar a sua melodia. Comece seu novo trabalho, missão, estudo ou qualquer outra atividade, seja ela qual for, com prazer, entusiasmo e confiança. O estado de espírito com que iniciar qualquer trabalho será o mesmo do seu final. Inicie sob os eflúvios do amor de Deus e terminará amando a Deus e a tudo o que é bom. Comece seu novo emprego com fé e confiança em Deus e será conduzido à vitória, ao triunfo e à glória, e certamente ao sucesso financeiro. Em Killarney, na Irlanda, assisti uma jovem tocando harpa. Estava acompanhado de minha irmã, que vive na Inglaterra e é professora de francês, latim e matemática. Ela comentou: "Essa é a música mais bonita que já ouvi. Ela é soberba como arpista." Convidamos a moça para jantar conosco. Lá, ela me contou: "Antes de tocar, sempre faço esta oração: Deus, o grande músico, toca por meu intermédio. Sou uma serva sua e toco por ele, que por sua vez toca através do meu ser sua melodia de amor, pois Deus é amor." É deste modo que eu começo, e de acordo com a lei da vida, o princípio e o fim são idênticos. Começo a tocar com amor, exaltação e adoração pelas coisas divinas, e obtenho resultados à imagem e à semelhança do seu amor, sua beleza e sua glória. Recapitulando nossas últimas lições. Associe-se a Deus e ficará rico. Há uma fortuna a compartilhar. Adquira a consciência do tremendo poder e sabedoria existentes em seu subconsciente para se tornar inspirado, se beneficiar e prosperar sob inúmeras formas.
você pode vir a ser de grande utilidade para a humanidade. Lembre-se de que sua confiança e fé nas leis da mente, assim como sua compreensão das mesmas, podem ser traduzidas em saúde, riqueza e sucesso. Há um gênio em seu interior. Esse gênio se revelará quando estiver em sintonia e em relacionamento com a sabedoria e inteligência do seu subconsciente. A inteligência infinita do seu subconsciente pode solucionar todos os seus problemas de ordem financeira e lhe proporcionar as respostas corretas. Todos os problemas são solucionados de forma divina. As condições e circunstâncias não têm poder criador. Esse poder existe apenas em seus pensamentos e sentimentos, e não nas falsas restritivas sugestões da exterioridade. A lei da vida diz que o princípio e o fim são idênticos. Inicie qualquer novo projeto com empenho, entusiasmo, fé e confiança, e os resultados dos seus empreendimentos se verificarão à imagem e semelhança da disposição e do ânimo com quem iniciou. Comece sempre com fé no poder divino existente em seu íntimo e obterá resultados maravilhosos em todos os seus empreendimentos, inclusive financeiros. Continuamos na parte 3.